continuamos com Bruce Lipton. Com o indivíduo hipnotizado que não consegue levantar o copo d'água por achar que o copo tem um peso absurdo, seu subconsciente está, de maneira eficaz, fazendo que você adote um comportamento contrário aos seus interesses, garantindo que a realidade seja compatível com a programação e você nem percebe. Olha, quem já viu um show de hipnose, quem já participou de algum trabalho que usou a hipnose, a pessoa é hipnotizada, pega-se, por exemplo, igual ele falou, um copo d'água, e fala que o copo d'água pesa 100 quilos. A pessoa não consegue levantar aquilo. Você fala, uai, de onde que a pessoa está tirando isso? No entanto, a indução praticada pelo hipnotizador leva a pessoa a ver uma realidade distorcida. E ela acredita naquela realidade. Tanto é verdade que tem várias experiências nessa área, que se a pessoa falar, você queimou, até bolhas nascem na pele. Tem várias experiências já desenvolvidas. Imagina, se chegar para a pessoa e falar, você está queimando, ela vai, daqui a pouco, reage tanto o corpo que nasce as bolhas. O Lipton até fala sobre isso. Ou seja, as reações orgânicas advindas de um processo hipnótico. Agora, será que os nossos hábitos, os nossos condicionamentos, a nossa história, a nossa educação, a nossa vivência, a nossa inércia, não funciona na nossa vida como hipnotizador? E esse hipnotizador determina que não, eu não posso ver os espíritos, eu não posso ver a realidade espiritual, eu não posso ver Deus, nada disso existe. Eu vou ficar fechado nessa percepção. Vai criar aquilo que eu falei das barreiras vibratórias. Você não usa a mente para fazer a pesquisa. Você acredita em dogmas, seja em dogma científica, ou seja em dogmas religiosos. E não vive a experiência pessoal. Você se afasta como vivência de experiência pessoal e se submete ao dogma. Seja ele vindo da ciência, seja ele vindo da filosofia, seja ele vindo da religião. E a sua experiência pessoal, que é a única verdadeira, você não consegue realizar. Porque você está hipnotizado igualzinho uma pessoa que passou por um processo de hipnotização e pela indução de outra mente. Então o seu inconsciente, é isso que o Lipton fala aqui, ó, ele faz isso para você. Você nem percebe que é uma programação que você está desenvolvendo. Essa programação faz que você não veja além dela. Próximo. Pietro Baldi fala o seguinte: o homem atual resolve os seus problemas empiricamente, sem suspeitar que está obedecendo a impulsos do seu subconsciente, julgando sem conhecimento da lógica das leis que Deus escreveu em todas as coisas. Exatamente o que o Lipton diz. Ou seja, baseado no conjunto daquilo que somos, nas influências que vêm do inconsciente, nós criamos barreiras vibratórias e ficamos fechados dentro daquele processo. Lógico que a nossa percepção é nula. É aquilo que diz o Baldi, né, que eu já falei aqui também, que tudo ao redor de nós é infinito e abundante. E nós vivemos presos às nossas necessidades. Exatamente assim. Tudo é infinito, mas a gente não percebe isso. Porque a mente que está condicionada não vai além dela mesma. Próximo. Continua o Baldi. O nosso passado foi duro e bestial. E no subconsciente, como nos ensina a psicanálise, estão escritos tanto o terror da luta como os instintos mais primitivos e ferozes. Nosso passado recente é a tenebrosa Idade Média, de que somente agora estamos emergindo. Olha só, se nós reencarnamos e passamos por diferença de experiência, aquilo que está mais solidificado na nossa mente é aquilo que vai nos reger. Já repararam o medo que a gente tem da morte? Por que a gente tem medo da morte? O medo que você tem de ver espírito, fala assim, ah não, olha, eu até acredito nos espíritos, mas eu morro de medo de ver. Por quê? Por que razão? Por que a morte foi revestida de tanto terror? Por quê? Porque isso nada mais é do que toda aquela bagagem que nós recebemos durante séculos. Na Idade Média, principalmente, onde mediunidade era bruxaria, e bruxaria ia para a fogueira, onde a morte nos levava para o inferno. Então, consequentemente, esses temores todos foram criados dentro de nós.
E isso aqui é tão sério que você pode olhar que hoje em dia, até nos nossos jovens, esse problema é sério. Nós estamos repetindo a Idade Média, por isso que hoje nós temos uma geração que os psicólogos começam a chamar geração nem trabalha e nem estuda. É o comportamento da Idade Média, onde o trabalho era só para escravo, era só para quem não tinha recurso, para quem era pobre. E que o estudo era para alguns, e que o bom mesmo era ficar sendo mantido na vida por um feudo, por um pai mais rico, e gozando a vida simplesmente. E esse conteúdo todo está na nossa mente, como o Baldi diz, ó. Então, se é o inconsciente que nos dirige, vem do subconsciente, esse subconsciente tem as camadas da nossa vida, então hoje a gente expressa, acima de tudo, um conteúdo vivido todinho na Idade Média. E você pode olhar que os nossos medos são disso. Por que teremos que ter medo de espírito? Por que tem medo da morte? Por quê? Até materialista tem medo da morte. Você acaba, por que vai ter medo? Mas isso a gente está na nossa alma e a gente não sabe de onde vem esses conceitos. Por que você pensa da maneira que você pensa? Você muitas vezes não discute isso. Você vai a partir da barreira, a partir do pensamento, você não discute a origem dele. É um contrassenso, mas é assim que a gente vive. Próximo. O Baldi continua. Consiste o progresso em nos libertarmos desse amargo lastro psicológico que ainda persiste em nós, em libertar-nos de todas aquelas terrificantes formas de pensamento que oprimiram a humanidade durante séculos, como a perseguição ao próximo em nome da virtude e as vinganças de Deus com as torturas do inferno, em libertar-nos todos das formas de pensamento de agressividade e ferocidade em que a humanidade viveu até hoje, por haver construído uma ética falseada com ilusões psicológicas, muitas vezes constituída de desabafos sádicos ou aceitações masoquistas, que nada tem a ver com a verdadeira moral. É exatamente isso que nós fizemos. E você pode olhar que isso está na nossa aula. Então nós precisamos começar a mostrar isso. Se o processo vem dos nossos sentidos, se ele chega na nossa mente, a nossa mente parte do conteúdo inconsciente. O inconsciente vem dos hábitos. E se nós já tivemos várias vidas, existem vários hábitos em camada. Então, agora vamos acrescentar aqui naquele desenho nosso mais um elemento. Vamos lá. Então, vamos lá de novo. Então, aqui está o nosso olhar. Esse olhar surge dos sentidos, que aprofunda para a nossa mente, que vai, aqui está a mente, aqui está os sentidos, aqui está o inconsciente na sua feição de subconsciente, tá claro? Que vai para os hábitos, e agora nós estamos vendo que esses hábitos não é só os hábitos recentes, são os hábitos que também estão no conteúdo, no conteúdo reencarnatório. Então, na verdade, nós temos camadas aqui, ó. Camadas. E a maioria dessas camadas estão baseadas em processos de masoquismo, de sadismo, de autocondenação, de medo da morte, de medo de Deus, de medo da vida. E que vai surgir aqui, fazendo com que determinados hábitos e conceitos que nós adquirimos venham para cá, que vai vir para cá e que vai determinar a nossa maneira de ver o mundo. Você pode olhar que é impossível ver Deus assim. Você está fechado num caixote, numa caixa, que são as barreiras vibratórias. E esse conteúdo você não questiona. Você não questiona a sua forma de pensar, porque para você ela é verdadeira. Tudo bem? Alguma pergunta? Sim. Pergunta do James de Goiânia. Pois não. Ele nos coloca o seguinte: Maurício, essa hipnose não é até uma misericórdia no grau em que estamos, já que nos seria tão dolorosa a verdade para nós? Não, isso não é misericórdia não, isso é atraso. A misericórdia, na verdade, é a graça. Agora a hipnose é atraso, é hábito,
é repetição. Você imagina você formando 60 mil pensamentos todos os dias, da mesma qualidade, da mesma origem. Então vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui 10 dias. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Tudo no mesmo processo e na mesma qualidade. Então você vai ter uma visão de mundo muito curta. Agora, presta atenção, todo mundo aí, pessoal da TVI, todo mundo aí, presta atenção. Olha quantos pensamentos na sua mente se repetem igualzinho durante o dia, durante vários dias. Você pode falar que você tem pensamentos que é seu companheiro há anos. Você pode até contar parabéns para determinados pensamentos. Hoje completou 10 anos que eu penso esse pensamento. Hoje completou 15 anos que eu penso esse pensamento. Pode fazer isso. Vê isso em você. Eu, quando vi isso em mim, eu fiquei abismado. Falei, gente, quando é que eu lembrei que eu pensei isso aqui pela primeira vez? Eu lembro lá de 7 anos, 8 anos, eu falei, não é possível. Você pode contar mais no aniversário. Assim como você faz aniversário, você vai lá, vai somar que os... Se é que é 60 mil pensamentos mesmo, você multiplica por 360 dias e vai falando, fez 10 anos esse pensamento. Você pode olhar que você tem mágoa que faz 15 anos, que faz 20 anos. Você tem mágoa da sua mãe, do seu pai, que está lá na idade de criança. Gente, pelo amor de Deus. É aquilo que eu falo, você tem uma mágoa de um amigo que você nunca mais viu. Foi lá, brigou com ele, ele foi embora, nunca mais viu. Você passou 20 anos, encontra com ele, a primeira coisa que você lembra é aquela mágoa. Como é que pode? Eu passo 20 anos sem ver, eu já mudei, você já mudou, e quando eu encontro, vem. É isso que o Baldo está falando, é isso que o Limpo está falando, é isso que a gente quer referir aqui. Você acumula pensamentos, e esses pensamentos traçam a trajetória da sua visão de vida. Da mesma forma que o alimento do seu corpo traça a sua saúde, traça as suas condições físicas, traça as suas possibilidades. Então é assim que nós fazemos. E a gente não joga isso fora de jeito nenhum. Por isso que eu falo que nós somos semelhantes àqueles andarilhos que andam pela rua com um saco nas costas, cheio de badulaco, cheio de lata, cheio de porcaria, e não joga fora nunca. Nós andamos daquele jeito. Só que os badulacos nossos é o pensamento, e isso aí determina a nossa maneira de ver. Então como é que nós vamos ver algo diferente? Se tudo está baseado no nosso pensamento. Ela é a primeira ponte, ela é o primeiro processo. Nós não vamos conseguir ver porque nós estamos presos nisso aqui, ó. Esses pensamentos se repetindo. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org